Olá, gente. Sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim dar continuidade, na verdade, a tudo que a gente está vendo em relação à sintaxe, certo? Eu vou fazer um breve relembrar de algumas coisas que a gente já viu que eu acredito que sejam bem importantes para a sua prova. A gente viu que a sintaxe vai ser o estudo dos períodos das orações, não foi assim? E aí a gente distinguiu o que era um período. Período vai ser até o ponto final, exclamação, interrogação, às vezes até 3 pontos, tá? Aqueles 3 pontos de reticências. A oração, ela vai ser composta por sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. A gente vai ter casos onde não vai existir o sujeito. A gente tem a questão do verbo haver, que ele vai ser um verbo impessoal, né? Assim, esse verbo impessoal é porque não existe o sujeito. Então, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular. Além disso, a gente tem os verbos que não vão pedir complementos, que a gente tem aí o verbo intransitivo, certo? Que vai vir acompanhado, na maioria das vezes, do adjunto adverbial, e às vezes a banca vai querer que você, na verdade, diga que o adjunto adverbial é o complemento do verbo. Além disso, a gente viu os termos essenciais, integrantes e agora a gente vai ver os acessórios, certo? Os termos essenciais é como se fosse você e o seu corpo humano, certo? Para você funcionar, para o seu corpo humano funcionar bem, você precisa de um coração e de um cérebro, certo? Que eles funcionem bem. E aí você vai ter uma vida saudável. Então, basicamente, a oração, os termos essenciais vai ser o sujeito e o predicado. A gente vê os tipos de sujeito, sujeito simples, composto, oculto, desinencial, elíptico, que a gente chama assim, né? A gente viu o sujeito indeterminado e as orações sem sujeito e o que é um sujeito oracional. Além disso, a gente viu os tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, certo? Termos essenciais. A gente viu os termos integrantes, que é como se fosse uma parte de você. Quando eu digo assim, seu braço, sua perna, eu sei que você sobrevive sem o braço e sem a perna, tá? Mas perceba que ele é um membro muito importante para que você desempenhe uma vida não saudável, mas uma vida normal, tá? Então perceba que vai dar assim uma. Você vai sentir falta daquele membro, então é basicamente os termos integrantes. Os termos integrantes são os complementos dos verbos, certo? O verbo transitivo direto tem o seu objeto direto, o verbo transitivo indireto, que vai ter o seu objeto indireto. A gente vai ter o verbo de ligação, que vai ter o predicativo do sujeito, certo? E a gente tem o bitransitivo, que vai aceitar as duas formas de complementos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Além disso, a gente tem um agente da passiva, né, assim, que vai ser o agente que vai estar praticando a ação. A gente tem o ativo sintético, analítico, que a gente já estudou sobre isso. E a gente também tem o complemento nominal, certo? Que vai ser o nome quando ele solicita um complemento. Lembrando que o complemento nominal ele sempre vai ser regido de preposição, certo? Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns termos acessórios da oração que são colocados ali para dar uma ênfase, para dar uma coisinha a mais, certo? Vou exemplificar com você como eu exemplifiquei as outras. O acessório é basicamente o quê? Vamos supor, o acessório é o meu óculos que está faltando no meu rosto, certo? Eu enxergo sem o óculos, mas eu tenho uma dificuldade ainda maior. Perceba, sem o óculos eu sobrevivo. E não é como se fosse um braço, tá? Não é como se fosse um braço. Mas eu sobrevivo sem o óculos. Mas perceba que o óculos é legal para que a gente tenha uma melhoria de vida, certo? Além disso, a gente tem o quê? A gente tem a aliança, certo? A gente representa que somos casados ou temos um compromisso com alguém através de aliança. É um termo acessório, até porque se você fizer a retirada, certo? Isso não vai mudar quem você é e nem você vai deixar de ter um compromisso. Na verdade, você, no mínimo, você vai arrumar uma briga com o cônjuge. Mas é aquilo, é um termo acessório, certo? Que tá ali para representar alguma coisa, mas que não é tão necessário, você sobrevive sem, certo? Então, os termos acessórios é basicamente isso. E aí eu já trago dizendo que é um termo acessório, certo? Eles vão apresentar uma função dispensável, então é basicamente isso que eu estou dizendo. O óculos é algo dispensável, eu posso dispensar e não. A gente sabe que existem pessoas cegas, né? Mas no meu caso eu ainda não estou cega, certo? Eu só preciso do óculos para enxergar melhor. Então perceba que eu tenho sim eu posso deixar esse óculos de uma forma dispensável. Porém, na formação da oração, certo? E aí eu vou dispensar esse óculos sem prejudicar muito. Claro que prejudica, porque um termo acessório é necessário ali.
mas às vezes não prejudica tanto, certo? E aí ele diz que o adjuntado nominal, o adjuntado verbial, o aposto são um conjunto que formam esses termos acessórios, certo? Na verdade, a gente tem até mais, né? Eu só coloquei esses 3 aí, mas a gente tem mais. A gente tem um vocativo, que também é um termo acessório, certo? Vai ser o chamamento que a gente vai estudar depois. E a gente tem aí o predicativo do objeto, que também vai ter um termo acessório, certo? Então, eu já começo iniciando com o que é adjunto adnominal. Como eu falei lá atrás, certo? A gente só vai mudar nome. O que lá atrás eu chamava de artigo, na morfologia, hoje o nome dele vai ser adjunto adnominal. O que lá atrás era numeral, hoje a gente chama de adjunto adnominal, certo? A gente só muda os nomes. Mas basicamente, adjunto adnominal, só o nome dele já diz o que ele fala. Ele vem junto do nome, certo? E aí eu pergunto a você, quem é o nome? O substantivo. Então, o adjunto adnominal, ele vem para se associar ao nome, para lhe dar uma característica, para especificar alguma coisa, para indicar o modo de ser, certo? Perceba aí, ó. O professor explicava tranquilamente os dois conteúdos. Perceba, e aí é onde eu digo, procure os substantivos chaves, certo? Quem é o substantivo-chave do sujeito? Professor. Então, tudo que vier acompanhando ele, certo? Vai ser o adjunto adnominal. Vou dar outro exemplo. A minha linda casa. Perceba, casa é o substantivo. Eu tenho um artigo, eu tenho um pronome possessivo e eu tenho um adjetivo. Então, perceba que esses 3 itens estão vindo acompanhando casa, que vai ser o substantivo principal. Então, a partir do momento que eles vão vir acompanhando ali só para casa, não tá sozinho, ele vai estar indicando que eu sou o quê? Eu vim junto do nome, então eu sou adjuntos adnominais, certo? A banca de vocês, elas não especificam assim. Esse termo aqui é um adjunto adnominal. Não. Na maioria das vezes, quando ela vai cobrar isso, ela faz o quê? Ela vai trazer o adjunto nominal como se fosse sujeito, certo? Por quê? Quando a gente for ver a parte de concordância, vocês vão ver que, na verdade, a gente não pode procurar só o sujeito, a gente tem que procurar o núcleo do sujeito para fazer a concordância com o verbo. E aí é onde a gente vai distinguir quem é substantivo principal, que vai ser o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto, e quem vai ser os adjuntos adnominais. Porque os adjuntos adnominais, eles vão fazer parte do sujeito, mas eles não vão ser o núcleo do sujeito, tá? Núcleo do sujeito é a palavra principal, mas eles vão fazer parte do sujeito. Então, é basicamente isso. Ó, o professor explicava tranquilamente os dois conteúdos. Perceba que quem está acompanhando o professor aí é o, que era chamado de artigo, e agora a gente vai nominá-lo de adjuntado nominal. E eu tenho a questão dos conteúdos, certo? Que conteúdos vai ser a palavra-chave. E aí eu tenho os dois, que vai ser um artigo e um numeral, certo? Os dois vão vir acompanhando a palavra conteúdos, então a gente vai ter 2 adjuntos adnominais. Então, perceba que quando eu pego o verbo, certo? Explicava, aí eu pergunto quem explicava, aí você vai me responder. O professor, certo? O professor é o sujeito, mas quem é o núcleo do sujeito? Professor. E depois a gente, peraí, quem explica alguma coisa. Ele explicava o quê? Os dois conteúdos. Mas qual é a palavra-chave? Conteúdos. Então, tudo que vai acompanhar conteúdos vai ser chamado de adjunto adnominal, certo? Além disso, ó, observe que os termos o e dois fazem referência aos substantivos professor e conteúdos. Por isso estão ao lado do nome, certo? Então, ó, o, certo? Que vai ter nos dois, certo? O artigo que está ali, ele vai vir acompanhando os dois substantivos. E o dois, que está apenas com conteúdos, eles vão estar ali acompanhando, certo? E os e dois fazem referência ao substantivo conteúdos. Então, é basicamente isso. É bem facinho, né? E aí eu tenho aqui os termos acessórios da oração. Vejamos o que se relaciona ao substantivo. Quais são as classes gramaticais? Quais são? Aquela parte da morfologia. Lembra que a gente estudou as classes gramaticais? Pronto. Quais das classes gramaticais podem ser chamados de adjuntos adnominais, dependendo do contexto? Adjetivos, certo? Perceba que no exemplo que eu dei, que foi a minha linda casa, perceba que eu tenho um artigo, um pronome possessivo e eu tenho também um quê? Um adjetivo, lembra disso? E ele tá vindo fazendo parte de quê? Do sujeito. Então, tudo que vai acompanhar a palavra casa, que vai ser o núcleo do sujeito, ali é adjunto adnominal. Então, esse linda ali, ele vem como adjunto adnominal. Cuidado, porque sintaticamente a gente sabe que o adjetivo ele pode ser também predicativo do sujeito, e vai ser quando ele vier trazendo uma qualidade, uma característica ao sujeito, e aí ele vai ser o complemento do verbo de ligação, e a gente vai ter o predicativo do objeto que a gente vai ver depois, certo?
Eu posso ter locuções adjetivas, certo? Que é quando eu tenho mais de um adjetivo para representar. Os artigos, certo? Que eu já tinha falado. Pronomes adjetivos, aí agora é onde a gente vai retomar. O que são pronomes adjetivos? A gente viu isso, a gente viu que a gente tem dois tipos de pronomes. Pronomes adjetivos e substantivos. Vocês lembram disso, certo? Então eu espero que vocês lembrem. Tudo que a gente viu lá atrás eu vou estar recapitulando aqui, certo? E eu preciso que vocês se lembrem disso. Então vamos lá. Pronome adjetivo, para você que não lembra, certo? É um pronome que vai acompanhar a palavra. Perceba que quando eu digo assim, a minha linda casa, perceba que minha ali ela está acompanhando casa. Então ele vai ser chamado de pronome adjetivo possessivo, certo? O adjetivo ali está dando a função que esse pronome possessivo vai desempenhar na oração, certo? Então ele vai vir com a função de quê? De acompanhar o substantivo, trazendo um sentido possessivo sobre esse mesmo substantivo, certo? Além disso, a gente tem também os numerais adjetivos, que basicamente é a mesma coisa. Vão ser numerais que vão vir acompanhando, certo? O substantivo principal. E a gente diz, ó, nada fica no meio entre a adjunta nominal e o termo a que ele se refere, certo? Então, cuidado, porque eu não posso deixar nada. Lembra que eu disse que o adjuntado nominal ele vai vir para fazer o quê? Ou para acompanhar o sujeito ou para acompanhar o complemento. Então, perceba que nada pode haver entre o adjuntado nominal e o núcleo do sujeito ou do objeto, certo? Então, cuidado, porque não pode haver nada. Eles dois ali têm que ficar sempre juntos. E aí, por que é que eu trago isso? Porque quando a gente estuda a parte de pontuação, o povo gosta de estar fazendo assim. Cada respirada dá uma vírgula, cada respirada dá uma vírgula. Aí vamos dizer assim, às vezes a pessoa não sabe ver um monte de adjuntos adnominais ali, quer estar colocando vírgula nos adjuntos adnominais. Não pode, certo? Por quê? Não pode ficar nada entre o adjunto adnominal e o núcleo do sujeito ou do objeto. Por quê? Porque eles vão fazer parte do sujeito ou do complemento, certo? Eles são um todo e são distinguidos em partes. É basicamente isso. Aí tá explicando que a professora, que a, na verdade, é uma adjunta nominal, professora vai ser substantivo e tímida vai ser um adjetivo. Perceba que tímida tá qualificando professora. E ele diz aí, nesse exemplo acima está tudo certo quanto às adjuntas nominais. Vejamos agora um exemplo em que algo fica no meio entre o adjunto nominal e o seu referente, certo? Vamos lá. A professora aceitou, tímida, o desafio. E aí eu pergunto a você, percebeu ali que o tímida é um adjunto nominal que está entre vírgulas? Aí eu pergunto a você, por que ele está entre vírgulas? Porque ele foi deslocado, tá? Você lembra que eu disse a você que nada pode ficar no meio entre o adjunto nominal e o seu referente? E a partir do momento que eu faço essa retirada, retirada não, na verdade, eu faço esse deslocado, eu preciso colocar entre vírgulas. Por quê? Porque é só você procurar o referente. Peraí, quem foi que aceitou tímida o desafio? Quem é tímida? O desafio ou a professora? A professora, né? Assim, é porque se tímida fosse o desafio, não seria tímida, seria tímido, certo? Então perceba que existe também essa concordância para você procurar com relação ao referente, certo? Então, ó, veja que entrou o verbo entre o substantivo e o que seria adjetivo ficou isolado por vírgulas, certo? Então, cuidado com esse tipo de coisa. E aí, a gente já vem distinguir, eu acredito que seja, deixa eu até baixar aqui, certo? O maior problema do pessoal com relação a isso, que eu fico procurando, minha gente, qual o problema de vocês que vocês acham isso difícil, tá? Pessoal, essa parte aqui que diz assim, complemento nominal e adjunta adnominal. E aí eu já trago para vocês o quê? Que o complemento do nome, ele vai fazer o quê? Complementar o nome, né assim? E o adjuntado nominal, ele vai vir junto do nome. Então, só por si só, isso já faz uma diferença muito grande, certo? Mas aí vamos para as principais características. Vê só. O adjuntado nominal, como eu já disse, ele vai vir junto do nome. Ele vai se relacionar a um substantivo concreto ou abstrato. E aí eu trago para você o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato, certo? Concreto é aquilo pegável? Não foi assim que eu expliquei. Até porque quando você vê uma fada, fada vai ser um substantivo concreto. Por quê? Porque você concretiza na sua cabeça. Não é concreto de pegar, não, tá? É concretizar ela na sua cabeça. Você consegue imaginar a fada? Consigo. Você formula uma bruxa, formula. Então, ele vai ser um substantivo concreto. Você não necessariamente precisa pegar. Você precisa imaginar e formular como aquela coisa é,
certo? E o abstrato é algo que você só imagina. Exemplo, o vento, você sente o vento, você não imagina o vento, tá? Então, ó, e o segundo é que esse termo de caráter agente, certo? Então, esse substantivo concreto abstrato, ele vai vir também como agente. E aí eu já trago para vocês o que é um agente. A gente volta para a parte de direito. O que é agente? É quem pratica ou sofre ação, né? Assim, então é basicamente isso, certo? Mas aí, na verdade, ele vai ser um agente ativo, certo? Ele vai praticar a ação. Então, perceba que para ser adjuntado nominal, você vai ter que ter um substantivo concreto ou abstrato e esse termo, certo? Que vai ser de caráter agente. Esse agente, ele vai precisar fazer o quê? Praticar a ação desenvolvida ali, certo? A gente também tem um complemento nominal, que vai se relacionar um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então, perceba que aí já aumenta as possibilidades. Nem sempre eu vou ter um substantivo. Pode ser também um adjetivo ou um advérbio que vai solicitar o quê? Um complemento, certo? E, na verdade, o termo ao qual ele vai solicitar vai ser um termo paciente, ele vai receber a ação. Então, qual a maior característica para distinguir o que é um complemento nominal de um adjuntado nominal? É a questão de ser do adjuntado nominal ter sido um praticante da ação e o complemento nominal vai ser quem recebe a ação, certo? E aí eles vão falar sobre se o termo estiver ligado a um substantivo concreto, será adjunto adnominal, certo? E se o termo estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, será complemento nominal. E aí a gente já vem trazendo as principais características dos exemplos. Ó, fizemos castelos de areia. Perceba que castelo é o que? É um substantivo concreto. Você consegue imaginar o castelo, você consegue formular na sua cabeça o castelo. Então perceba que quem faz castelos de alguma coisa, né? Assim, tem castelo de tijolo, tem castelo de areia, tem castelo de. Eu posso fazer castelo de tudo, até de bolo, né? Assim. Mas perceba que eu estou especificando. Então, esse de areia vai ser o complemento de castelo, certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho a mudança será importante para você. Peraí, importante é o quê? E aí você já vem antes, peraí. Será é o quê? Será é isso mesmo, o verbo de ligação, certo? É o verbo ser. E aí, a partir do verbo de ligação, você sabe que o complemento dele vai ser um adjetivo, né? Assim vai ser o predicativo do sujeito. Então, perceba que, na verdade, o importante vai ser o adjetivo, que vai ser o predicativo do sujeito, complemento do verbo de ligação. E a partir disso, o que é importante para alguém, esse alguém vai ser você. Então, você tem aí, na verdade, um complemento do nome, certo? E aí, você vai ter a compra do cliente foi aprovada. E aí, você vem, peraí. É só você verificar, peraí. O que foi aprovado? Aí, você vai dizer a compra do cliente. Percebeu que a compra do cliente, tudo isso aí é sujeito? É a primeira característica. Tudo isso aí é sujeito. Aí, a partir de. Peraí, quem é o núcleo do sujeito? Compra, certo? Aí, se eu tenho o núcleo do sujeito, tudo que vai vir acompanhado a ele vai ser o quê? Adjunto adnominal. Então, para mim, na verdade, isso não tem o que distinguir, não, tá? É só você perceber. Peraí. Veja na de cima. A mudança será importante para você. Perceba que se eu disser apenas que a mudança será importante, você me entende. E fica super top. Para você é só um acrescento de para quem é, certo? Mas perceba que embaixo, perceba que em cima, só quem é o complemento do verbo de ligação é importante, e não o importante para você. Já embaixo eu não tenho isso. Perceba que, na verdade, quem foi aprovado, e aí a resposta sua vai ser a compra do cliente. Então, tudo isso vai fazer parte do sujeito. Então, por isso que não existe, na verdade, não deve existir, certo? Essa distinção entre complemento nominal e adjunto nominal. Porque se você lembrar, o adjunto adnominal, ele vai ter que fazer parte, ele vai ter que estar dentro do sujeito ou do complemento, certo? Não é só porque veio uma preposição que você já vai ficar louco. Não, é só você ver, peraí. O que será? A mudança será o quê? Aí você vai dizer, importante, certo? Só importante. Mas perceba que isso não vai acontecer com a de baixo. Você vai dizer o que foi comprada, a compra do cliente. Então, tudo isso aí vai ser sujeito. Então, tudo, e aí você procura. Quem é o núcleo do sujeito? Compra. Tudo que vier acompanhado vai ser adjunto nominal, certo? Então, eu espero de verdade que eu tenha tirado essa dúvida de vocês. Porque, assim, tem muita gente que tem dificuldade nisso e eu não vejo dificuldade de verdade. É só você ver, peraí. A preposição tá dentro do sujeito ou do complemento, porque se não tiver, vai ser complemento nominal. E se tiver dentro, vai ser adjunto nominal. Só isso, certo? E aí eu tenho a compra do produto, foi aprovada, e aí você tem o quê? Que perceba que a compra, certo? Quem é que compra? O cliente,
certo? Perceba que você não vende a outra pessoa que não seja seu cliente, certo? Todo mundo que vai comprar algo de você vai ser o seu cliente. Já embaixo, não. Perceba que é a compra do produto. Eu estou especificando. Então, eu posso vender outras coisas que não sejam produtos. Eu posso vender cabelo, eu posso vender unha, eu posso vender diversas coisas. Perceba que ele está especificando que tipo de compra é, que já distingue, certo? E aí, o que mais distingue é essa questão de sofrer a ação, certo? O produto é quem está sofrendo a ação de ser vendido. Então, perceba que ela é complemento nominal e o de cima que praticou a ação, que vai ser o cliente, é um adjuntado nominal, certo? E aí, a gente vai ver agora os adjuntos adverbiais. A gente vai ver 10 minutos eu tenho para finalizar esse bloco. Vê só, o adjunto adverbial basicamente é o quê? O que eu já tinha dito, né? Assim, adjunto adverbial é advérbio. E aí eu já trago um montão de coisa para que você relembre. O advérbio vai ser aquela palavra, certo? Modificadora, ela vai trazer uma circunstância. Vai explicar a você o que é uma circunstância. Ela vai pegar o sentido dela e vai jogar sobre outra o quê? Outra palavra, né? Assim. Então, o sentido dela, vamos supor, o advérbio, eu tenho um advérbio de negação. Então, eu vou pegar a minha negatividade como advérbio e vou jogar em cima de outra palavra, certo? Essa outra palavra vai ser ou um próprio advérbio, ou um adjetivo, ou um verbo, certo? Então, ó, são termos que modificam o sentido de um verbo, apresentando-lhe circunstância. E aí eu trago que todo advérbio e locução adverbial exercem função sintática de adjunto adverbial, certo? E aí vocês lembram também que eu disse, ó, para transformar um adjetivo em um advérbio é só você colocar o prefixo men, ou o sufixo mente, lembram disso? Então, ó, basicamente, ela ensinou a matéria rápida, rápida vai ser um adjetivo da matéria. Mas quando eu coloco rapidamente, na verdade ali você vai ter um adjunto adverbial por conta do sufixo mente, certo? Então, cuidado nesse tipo de coisa. A maioria das vezes, quando eles assim, procure o adjunto adverbial, procure o advérbio, procure a palavra com mente, tá? Na maioria das vezes ela sempre vai estar com mente, ali você já vai saber que ela é um advérbio, certo? Lembre-se que o adjunto adverbial ele vai estar junto ou ao lado do verbo, do advérbio ou do adjetivo, certo? Então, cuidado com essas coisas. O adjunto adverbial já tinha dado, eu tô só basicamente relembrando algumas coisas, por quê? Porque advérbio mesmo, bem esmiuçado e bem detalhado, eu já tinha dado, você lembra? Eu dei lá em morfologia, certo? Então, preste atenção se você tá com dúvida, principalmente banca SESC Sebrasp, certo? A gente tá naquele pivô de PMPE, vai ser SESC Sebrasp ou vai ser o PENET? Vai ser SESC Sebrasp ou vai ser o PENET? Mas aí tem a possibilidade de ser o PENET, certo? E se for o PENET, adjuntar adverbial é um tema muito, muito, muito quente de cair na prova, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, caso seja o PENET, certo? E aí o adjuntar adverbial também, a UPNET ela pode estar cobrando também, certo? Mas vai ser de um modo mais prático, ela vai sublinhar, vamos supor, ela vai colocar lá, ela ensinou a matéria rapidamente, ela vai dizer que rapidamente é um advérbio. Dá para você distinguir, certo? Com mais facilidade. Mas se for a banca CS Sebrasp, ela vai cobrar bem minuciosamente. Aí é bom que, principalmente você que está estudando aí para a Polícia Civil, certo? Que basicamente a UPNET não vai pegar a Polícia Civil. Tem a possibilidade da FGV pegar? Tem, mas é muito pouca. A gente sabe que os estados, na verdade, eles preferem que a Polícia Civil seja CESP, certo? Então, existe a possibilidade de ser outra banca, mas é bem mínima. Mas a Polícia Militar pode ser mudada, então estudem a adjunta adverbial, certo? Foi minha aposta é para a Polícia Penal de Pernambuco e caíram duas questões. Minha aposta de verdade é um tema muito quente que a banca gosta muito, certo? Então, ó, e aí eu trago agora o que é um aposto, certo? O aposto, ele vai ser empregado para esclarecer, para trazer detalhes, para especificar o nome a qual se refere, certo? Se a gente vai tirar esse aposto da oração, a mesma continuará com seu sentido. Lembrando que o aposto vai ser um termo acessório, então eu posso fazer a retirada, sem mudar sentido, certo? Você vai que eu digo, ó, o senhor João, dono do mercado, morreu de desgosto, certo? E aí eu trago o quê? Perceba que dono do mercado, eu estou especificando quem é o senhor João. Não é qualquer João, vai ser o João que vai ser dono do mercado, certo? E a partir do momento que eu faço a retirada desse apoio, vai ficar o senhor João morreu de desgosto. Perceba que você entende da mesma forma, da mesma forma. Então, basicamente, esse é uma das características do termo acessório. Eu posso fazer a retirada do apoio sem mudar o quê? O sentido, certo? Então, ó, de acordo com o exemplo, o aposto vai ser uma informação a mais na minha oração. Então, uma dica é que o aposto não tem verbo, certo? Se tiver verbo, vai ser oração. Cuidado porque o que eu mais vejo de verdade é isso aqui, ó.
Eu vou só acrescentar aqui, tá? Assim, ó. A vacina. João é dono do mercado. Vamos dizer assim, morrer. E eu tenho assim. João, que era o dono do mercado, morreu. Perceba que existia uma distinção entre João, dono do mercado, morreu, e João, que era o dono do mercado. A principal característica aqui é esse verbo, certo? E além do verbo aqui, a gente vai ter também o quê? Esse que aqui, certo? Esse que você sabe que vai ser um pronome relativo, porque a gente já estudou isso e você tem que estar muito afiado nisso, certo? Porque a banca ela vai pedir bem detalhadamente isso, certo? Então, já vou dar uma dica aqui para você que está estudando principalmente para Polícia Civil e PMPE também preste atenção, porque se for banca Sebrasp, é basicamente copia e cola isso aqui o que eu tô falando, certo? Então, vejam só. O que eu quero trazer, principalmente para reescrita de texto, que eu vi isso em uma questão, certo? Da banca. Vejam só. A gente vai ver alguns tipos de aposto, e um dos apostos dele vai ser o aposto explicativo. O aposto explicativo é basicamente esse exemplo aqui. O senhor João, dono do mercado, morreu de desgosto. Perceba que dono do mercado, eu estou fazendo o quê? Explicando quem é o senhor João. E que ele vai estar entre vírgulas, certo? Então, esse termo entre vírgulas, ele vai ser uma explicação do senhor João. Mas perceba também que perceba que eu tenho uma oração, certo? Então, aqui embaixo eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, certo? Esse aqui é pronome relativo. O referente dele vai ser João, então eu posso dizer, João, o qual era o dono do mercado, morreu, certo? Então vai ser uma oração, porque vai ter verbo, subordinada, porque uma não vai depender da outra. Perceba que se eu disser a você apenas João morreu, você me entende. Desculpa, elas vão depender, na verdade, certo? É muita coisa. Mas enfim, elas vão precisar, certo? Porque se eu disser apenas dono do mercado, que era o dono do mercado, aí você vai perguntar, sim, e o quê? Aí eu vou dizer, ele morreu. Então perceba que era dono do mercado vai precisar do verbo morrer para poder completar sentido, certo? Então, eu tenho aí uma oração subordinada que vai estar subordinada à oração principal, que é a do verbo morrer. Você vai ter uma oração subordinada adjetiva porque o que vai ser um pronome relativo que eu posso trocar por o qual, certo? E eu tenho entre vírgulas, então ele vai ser um modo explicativo. E aí eu quero especificar o de cima também, certo? Isso aqui vai ser um aposto explicativo. Pronto. E aí eu já quero especificar pra gente finalizar esse bloco, que eu tenho 3 minutos, mas aí eu vou extrapolar um pouquinho, certo? O que eu quero trazer para você em relação a isso aqui? Eu vi a banca Sebrasp, certo? Ela trazendo alguns pontos em relação à reescrita de orações, que eu sei que você sabe que isso cai muito. E o que ela trazia? Basicamente, a banca ela traz questão de coerência e coesão, e aí para você especificar. Vê só. Percebeu que dono do mercado e que era o dono do mercado é basicamente quase a mesma coisa, mas o que distingue aí é que o de baixo é uma oração e o de cima vai ser um aposto. Mas percebeu que o sentido entrelaçado é o mesmo de explicação? Então é basicamente isso. Se a banca quiser trocar João, dono do mercado morreu, por João, que era o dono do mercado, morreu, dizendo que permanece o sentido da oração, está correto, porque o sentido vai ser o mesmo de explicação, certo? E perceba também que não existe nenhum erro de coerência. Então, a oração João, dono do mercado, morreu, e João, que era o dono do mercado, morreu, permanece tanto a coerência quanto a correção. Porque o que é que acontece na maioria das vezes? A banca, toda vez que ela coloca ou que ela tira um verbo, sempre faz mudança de sentido, certo? Mas nesse caso aí, bem especificado, não faz, porque os dois, sendo oração ou aposto, os dois trazem um sentido de explicação. E perceba também que não existe erros gramaticais aí para trazer um erro de coerência. Então, tanto vai permanecer a coerência como o sentido, certo? Então, preste atenção que isso é muito importante. Eu vi isso caindo, foi numa prova nível hard, mas a gente sabe que hoje em dia as provas estão vindo num nível muito elevado. Então, isso aí já é uma característica a mais que eu quero dar para você já se atentar mais a isso, certo? Então, perceba que existe uma diferença entre um e outro. Tranquilo? Então, cuidado com isso aqui, certo? Qualquer coisa você pode parar o vídeo, escreve, anota bem bonitinho, fale com as suas palavras para que quando você possa ler de novo, você entenda,
certo? Não falo com as minhas palavras, não, falo com as suas, para que quando você revise o conteúdo no caderno, você consiga entender, certo? Então, aqui, ó, basicamente eu já expliquei o que era um aposto, né? Assim eu vou extrapolar um pouquinho, porque senão vai ficar muito pequeno, tá? E aí eu vou vir com os tipos de aposto. A gente vai ter o aposto explicativo, que ele vai permitir uma explicação do termo anteriormente citado, certo? Essa explicação ela vai vir entre vírgulas e não pode ter verbo, é a maior característica. Se tiver verbo, já vai ser um tipo de oração, certo? Como eu expliquei. Então, quando eu digo assim, o aluno mais inteligente da sala não foi aprovado. Perceba que mais inteligente da sala, na verdade, é uma explicação de quem é o aluno, certo? Não é qualquer aluno, é aquele aluno mais inteligente da sala, certo? Então, o modo explicativo ele vai vir sempre entre vírgulas. E aí eu tenho um aposto enumerativo, que ele vai enumerar explicações sobre o termo, certo? Dois países não assinaram o acordo. Aí eu vou explicar quem são os dois países, Brasil e Estados Unidos, certo? Então, ó, sempre que tivermos depois de dois pontos, uma enumeração de itens, logo será um aposto, certo? Aposto resumitivo, resumidor ou recapitulativo resume termos anteriormente citados no enunciado. Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? A retomada, certo? Eu estou fazendo um resumo. Perceba que na maioria das vezes, perceba que eu estou usando aí todos, certo? Todos é um quê? Um pronome indefinido, né? Assim. Então, perceba que amigos, parentes e penetras são o quê? Todos, certo? A gente também tem eles, todos irão à minha festa. Eu percebo que você está resumindo aí quem são todos, amigos, parentes e penetra, certo? Você também tem o aposto especificativo, ele vai especificar um termo. Eu sempre digo que o explicativo e especificativo é igual. O que diferencia vai ser o uso da vírgula ou o não uso da vírgula. Na forma explicativa, você vai usar a vírgula. Na forma especificativa, você vai deixar sem vírgula. Perceba aqui o aluno Paulo. Peraí, quem é o aluno? Paulo. Então, perceba que Paulo vai ser o quê? Basicamente, uma especificação de quem é esse aluno. Mas percebeu que está entre sem vírgulas? Então, por isso que é especificativo. Se Paulo estivesse com vírgula, seria um aposto explicativo, certo? E aí eu tenho para a gente finalizar, certo? O aposto distributivo, que basicamente é aquela distinção, certo? Entre o este, esse e aquele. Isso aí eu dei bem minuciosamente, eu expliquei bem direitinho lá em pronome, certo? Lá em pronome, isso aí vai ser um termo, um tipo de pronome. Então, eu especifiquei bem especificado isso lá em pronome. Então, se você não entendeu essa questão de distribuição, certo? Volte lá para pronome, vá assistir as aulas e depois você retorna para cá, certo? Então, basicamente, o aposto distributivo ele vai retomar explicações sobre os termos, porém de um modo separado na oração, ele, na verdade, vai trazer uma distribuição de características, certo? Ó, Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores. Aquele na poesia e este na prosa. Lembra que eu disse? Os últimos são os primeiros. Então, quem é o último? Guimarães Rosa, que vai ser este, porque quando a gente traz a questão do pronome, a gente vem este, esse e aquele. Aí o aquele que é o último, certo? Vai estar trazendo relação com o primeiro. E o primeiro, que é este, vai estar trazendo relação com o último, certo? Então, os últimos serão os primeiros, é basicamente isso. Observe que foram distribuídas algumas características para Drummond e Guimarães Rosa, certo? E a partir da próxima aula, certo? A gente já vai começar com essas belezinhas aqui. Orações, coordenadas, sintéticas, aditivas e não sei o quê. E depois a gente vai ver a parte de coordenação e subordinação e as reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Certo? Cheiro no coração de vocês, até a próxima.